boa noite. Eu sou Daniele Popov e você confere conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo afirma que abastecimento está normalizado e o foco agora é na fiscalização. O governador do Rio diz que não teve conhecimento de vantagens indevidas para ex-presidente da Alerj. Os detalhes você confere a partir de agora aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Passados 15 dias do início da greve dos caminhoneiros, o governo disse hoje que estão superadas as questões relativas à segurança, defesa e ao abastecimento provocadas pela paralisação. Após reunião do grupo de acompanhamento da normalização do abastecimento, que foi criado para monitorar essa mobilização, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, afirmou que agora o foco do governo será a fiscalização dos descontos no diesel e garantir aqueles 46 centavos ao consumidor. O ministro também disse que o governo vai dar prioridade à articulação com o Congresso em busca de um avanço de medidas acertadas com os caminhoneiros que dependem de aprovação do Legislativo. Concluímos que as questões pelas quais o grupo trabalhava, abastecimento e os temas relativos à defesa e segurança estão superados. Nós já temos o abastecimento normalizado em todo o país, de todos os itens, e não há mais nenhuma ameaça, nenhum risco à segurança institucional, às estradas, enfim. A partir de agora, o gabinete se reorganiza para dar o protagonismo àqueles temas que permanecem, que são a fiscalização do que foi acordado, as questões de preço de petróleo, preço de diesel, preço de fretes, enfim, o trato político junto ao Congresso para fazer avançar as decisões que dependem da participação do Congresso. O ministro Sérgio Etchegoyen disse que o governo não vai prorrogar o emprego das Forças Armadas que atuaram para liberar estradas durante a paralisação dos caminhoneiros. Lembrando que se encerrou hoje a vigência daquele decreto de garantia da lei da ordem, que autorizou o uso das Forças Armadas. Quanto ao abastecimento de gás de cozinha, o ministro do GSI informou que já está normalizado nas distribuidoras. De acordo com Etchegoyen, o que falta agora é a reposição dos estoques na ponta da linha, ou seja, na venda direta ao consumidor. O ministro disse ainda que as ações policiais e judiciárias continuam. Exemplos são os processos a respeito da violência contra caminhoneiros e pessoas em geral, sabotagens em linhas férreas e também em torres de energia. Etchegoyen garantiu que o governo vai se empenhar para que essas pessoas sejam levadas à justiça. Daqui de Brasília, a gente segue para São Paulo para atualizar a situação pós-greve dos caminhoneiros lá no estado. Já podemos adiantar que essa restrição de circulação, a restrição de circulação de caminhões na cidade foi suspensa. Essa é uma medida comum nas grandes cidades para que o fluxo de veículos pesados não interfira tanto assim no trânsito, né? Vanessa Casalino, que já está com a gente lá da redação da TV Brasil em São Paulo, tem mais informações. Boa noite, Vanessa. Oi, Dani, boa noite para você, boa noite a todos. As restrições à circulação de caminhões continuam suspensas também nesta semana aqui em São Paulo, até o próximo sábado, dia 9 de junho. De acordo com o prefeito Bruno Covas, o entendimento é de que é necessário intensificar o reabastecimento de alimentos e outros insumos na cidade depois da greve dos caminhoneiros. O trânsito de caminhões é proibido por aqui no chamado centro expandido da cidade, de segunda a sexta, entre 5 da manhã e 9 da noite, e aos sábados, de 10 da manhã às 2 da tarde. Segundo o prefeito, a avaliação é de que essa questão do trânsito é um mal menor em relação ao reabastecimento. Já a liberação para caminhões de combustível com até 3 eixos para que eles circulem em horário integral, essa liberação está mantida para os próximos 60 dias. O rodízio de veículos de passeio voltou a valer hoje, mas não vale para caminhões. Na CEAGESP, o movimento nesta segunda foi acima da média e os preços já começaram a se acomodar. A batata, que virou referência na greve, chegou a R$ 400 a saca, já está por volta de R$ 80, R$ 100. E o desconto de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel está
sendo praticado nos postos aqui de São Paulo. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida. Maurício, boa noite. E por aí, o diesel já está mais barato nas bombas? Oi, Vanessa, boa noite. Já está sim. O preço do diesel já foi reduzido nas bombas dos postos de combustíveis de todo o estado do Rio de Janeiro. Em alguns postos foram colocados, inclusive, cartazes mostrando o valor que era cobrado antes e o valor que está sendo cobrado agora. Isso para mostrar que está acontecendo aquela redução de 46 centavos. Em alguns postos, a redução não está chegando aos 46 centavos. Os donos alegam que ainda trabalham com estoques antigos, que foram comprados com preço mais caro e também com imposto mais elevado. Eles garantem que assim que chegar o estoque novo, o combustível vai ter aquela redução de 46 centavos. Mas o governo promete que vai fazer essa fiscalização e o posto que não seguir esse desconto pode ser multado e, inclusive, ter a licença suspensa. Lembrando que aqui no Rio também aconteceu uma redução do ICMS, que é o imposto estadual, que passou de 16% para 12% apenas para o óleo diesel. Uma boa notícia é que não tem mais fila em nenhum posto do Rio de Janeiro. Todos os postos estão abastecidos com combustíveis e o abastecimento voltou ao clima de normalidade. Vamos agora a Brasília com Daniele Popov. Obrigada, Maurício. E o tema caminhoneiros continua sendo o foco das atenções, inclusive no Congresso Nacional. O esforço dos parlamentares é em atender as demandas da categoria. Não é mesmo, Jéssica Gonçalves? Eu falo com você agora aí na Rádio Nacional. Boa noite. Oi, Dani, boa noite. É isso mesmo. Após uma semana com a pauta dominada pelas demandas dos caminhoneiros, Câmara e Senado devem manter ainda as atenções voltadas para a categoria. A partir de amanhã, os deputados federais se preparam para votar o projeto de lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas no país. No texto aprovado pela Comissão Especial sobre o tema, são estabelecidas formas de contratação dos transportadores autônomos, de cooperativas ou empresas, regras para a segurança nas estradas e normas para a contratação de seguros em casos de acidentes, perda de mercadoria e até furtos e assaltos. O Congresso também deve instalar as comissões mistas para análise das 6 medidas provisórias editadas como parte do acordo firmado entre o governo federal e caminhoneiros. Entre as medidas estão a que institui uma tabela de preços mínimos de fretes e a dispensa de pagamento de pedágio do eixo suspenso de caminhões, que é uma das principais reivindicações dos grevistas. Também estão na pauta as medidas provisórias que prevêem como o governo vai compensar os gastos gerados pelo acordo, que inclui a redução dos tributos sobre o óleo diesel. Após serem discutidas nas respectivas comissões mistas, as medidas provisórias precisam ser apreciadas pelo plenário da Câmara e depois pelo do Senado. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E além da reunião do grupo de acompanhamento da normalização do abastecimento, que a gente falou no início do programa, outras reuniões foram realizadas durante o dia para avaliar a situação dos combustíveis. A gente vai saber como foram essas avaliações com o repórter Daniel Ito. Olá, Daniel, boa noite. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos os que nos assistem. Depois desse acerto com os caminhoneiros, que está resultando aí nessa redução de 46 centavos no preço do diesel, o Ministério de Minas e Energia anunciou que pretende aí uma nova política para atender o consumidor, porque o governo entendeu durante a greve dos caminhoneiros que os consumidores também demonstraram um certo descontentamento com a alta no preço dos combustíveis nos últimos meses, especialmente com a gasolina, e por isso o governo está construindo uma nova política para amortecer os preços das refinarias nas bombas de combustível, para o consumidor. E o ministro Moreira Franco hoje se reuniu, portanto, pela manhã com Décio Oddoni, ele que é diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo. Ainda não há uma definição sobre que política será essa. O que foi definido já é que ela não deve mexer na política de preços da Petrobras. O governo entende que deve manter a autonomia da estatal no estabelecimento dos preços do combustível e também que a política atual para o governo é importante para a atração de investimentos para a Petrobras. Por falar em combustível, a Petrobras anunciou para amanhã uma queda de 0,68% no preço da gasolina nas refinarias, depois de 2 altas seguidas. A gasolina que hoje está custando R$ 2,01 nas refinarias e a partir de amanhã
vai custar R$ 1,99. Nos últimos 30 dias, a gasolina acumula uma alta de 11,64%. E agora há pouco, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, também falou sobre a questão dos caminhoneiros. Ele falou que o governo vai manter o grupo de monitoramento que foi criado durante essa paralisação dos caminhoneiros. Esse grupo será mantido até as eleições e vai servir principalmente para monitorar fake news nas redes sociais abertas. A gente sabe que, especialmente grupos de WhatsApp, que não são abertos, rolou bastante fake news, informações que confundiram as pessoas, inclusive essas que você falou, Daniele, do domingo, que estava prevendo uma nova paralisação dos caminhoneiros, o que acabou não acontecendo. E esse tipo de coisa o governo pretende começar a combater a partir de agora com a manutenção desse grupo até as eleições. Essas são as informações do Planalto. Daniele. Obrigada, Daniel, pelas suas informações. A gente também vai continuar atualizando toda essa situação. E uma boa notícia aí que o Daniel trouxe sobre a redução do valor da gasolina para o consumidor. Agora a gente volta a falar da pauta do Congresso, que tem novidades com relação a propostas que tratam justamente das fake news, que o Daniel também acabou de falar, que são as chamadas notícias falsas. Quem está aqui do meu lado e fala sobre o avanço desse debate lá no Congresso é o editor da TV Brasil, Osama El Gauri. Boa noite, Osama. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos. Para embasar melhor a discussão sobre as fake news, as notícias falsas, lá na Câmara e no Senado, o Conselho de Comunicação Social do Congresso aprovou hoje um relatório sobre as propostas que estão em tramitação nas duas casas. São 14 propostas sobre o tema. 13 na Câmara e uma no Senado. Só que o relatório aprovado não apresenta nenhum posicionamento contrário ou favorável às propostas, à aprovação dessas propostas. E por isso acabou sendo criticado pela conselheira Maria José Braga. Ela, inclusive, apresentou um relatório alternativo porque acredita que os projetos apenas criam um novo crime, mas por meio de uma lei imprecisa. E, na opinião dela, isso poderia sim gerar censura e criminalização de pessoas de boa fé que poderiam compartilhar sem nenhuma má intenção uma notícia falsa. O relatório diz ainda que o problema das notícias falsas não passa pela criminalização da prática ou pela responsabilização das redes onde o conteúdo é veiculado. E sugere também que haja uma definição clara sobre o que são as fake news. Popov? Pois é, Osama, esse tema, então, promete ainda muito mais discussão, né, lá no Congresso Nacional. Obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui também. E o assunto agora é saúde, mais uma suspensão de operadoras de planos de saúde pela ANS. E o motivo parece ser recorrente, né? Jéssica Gonçalves, na Rádio Nacional, as reclamações de quem mais precisa, né, sobre os planos de saúde são os usuários, né, Jéssica? É verdade, Dani. As reclamações são recorrentes e, por isso, 12 operadoras de saúde suplementar serão proibidas de comercializar 31 planos de saúde a partir de sexta-feira. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, com base em reclamações recebidas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento da Agência Reguladora durante o primeiro trimestre deste ano. Foram analisadas cerca de 14 mil reclamações no período, a maioria, quase 40%, por causa daquelas questões que a gente falou, que são recorrentes, que são questões gerenciais, como autorização prévia, franquia, coparticipação, entre outras. Os planos atendem a 115.900 beneficiários que não vão ser afetados pela medida, já que os planos são obrigados a manter a assistência aos clientes. A decisão da ANS proíbe apenas a venda para novos clientes. A suspensão é temporária e pode ser revertida se as operadoras comprovarem melhoria no atendimento nesses planos. 33 planos de 16 operadoras que haviam sido suspensos anteriormente, por exemplo, serão reativados a partir de sexta-feira. Dani. Obrigada, Jéssica, pelas suas informações. A gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco, informações sobre o depoimento prestado hoje pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. A gente volta já. Olá, estamos de volta nos Corredores do Poder e a gente destaca nesse segundo bloco o depoimento prestado hoje pelo governador do Rio de Janeiro no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Luiz Fernando Pezão negou saber que o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, tenha recebido vantagens indevidas. Maurício de Almeida, lá do Rio de Janeiro, você que acompanhou, né, esse depoimento, conta pra gente como é que foi. Boa noite.
Boa noite, Dani. Foi um depoimento muito rápido, durou menos de 4 minutos. Pezão disse que Paulo Melo, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado, era um profissional muito competente, um deputado competente e que tinha grande conhecimento da parte legislativa, de todo o regimento interno da Assembleia e que ajudou o governo nos debates que aconteciam no parlamento aqui do Estado. Inclusive, Paulo Melo foi secretário do governo de Luiz Fernando Pezão. Mas o governador Pezão disse que não tinha nenhum conhecimento de possíveis contratos e benefícios que Paulo Melo teria recebido de empresários de transportes. E a partir daí, ele apenas negou todas as perguntas que eram feitas tanto pelo Ministério Público quanto pelos advogados de defesa de Paulo Melo, dizendo que não teve conhecimento de nada, de nenhum acordo que poderia ter acontecido entre Paulo Melo e os empresários da área de transporte. Hoje também 2 deputados estaduais prestaram depoimento na Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro. Luiz Paulo, que é do PSDB, e André Siciliano, que é do PT e atualmente é presidente interino da Assembleia. Eles foram testemunhas de defesa de Jorge Pisciani, ex-presidente da Assembleia, e de Edson Albertazzi, outro deputado que também está preso. André Siciliano negou o conhecimento de qualquer envolvimento dos 2 deputados que estão presos com os empresários dos meios de transporte, envolvimentos ilegais. Já Luiz Paulo disse que os benefícios fiscais, as isenções que o governo do Estado deu para os empresários de transportes, acabou abrindo um espaço onde poderia acontecer a corrupção. Mas o Luiz Paulo afirmou que sempre foi da oposição e também não teve conhecimento de nenhum acordo realizado dentro da Assembleia. Daniele. Obrigada, Maurício. E a gente continua com informações do Judiciário. Essa semana, a pauta do Supremo tem várias ações a serem julgadas. Vamos saber mais com a Jéssica Gonçalves lá na Rádio Nacional, né, Jéssica? É isso, Dani. Amanhã, os ministros da segunda turma vão julgar a denúncia contra o senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, e a ex-governadora do estado e atual prefeita do município de Mossoró, Rosalba Ciarline. Os 2 são do Democratas. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, eles cometeram um crime de corrupção passiva na contratação de uma empresa para fazer inspeção de veículos. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela aceitação da denúncia, mas o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. Agora o julgamento será retomado. A segunda turma também vai julgar os embargos de declaração do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB do Rio de Janeiro. Em 2016, ele foi condenado a mais de 7 anos de prisão em regime semiaberto por crimes ambientais. Os ministros vão avaliar ainda uma petição da construtora Odebrecht para investigar como o vídeo com a delação premiada, que um dos executivos da empresa gravou para o Ministério Público Federal, foi publicado em uma rede social pela ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias. No vídeo, o delator explica sobre como a Odebrecht teria negociado doações eleitorais para a campanha presidencial de Nicolás Maduro em 2013, em troca de vantagens indevidas em contratos com o governo venezuelano. Ainda sobre julgamentos no Supremo, a reportagem de Henrique Bolg traz os principais destaques na pauta da Corte durante o mês de junho. Vamos acompanhar. Na reta final de sua gestão, que acaba em setembro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou 3 sessões que vão discutir temas polêmicos. No dia 6, os ministros podem julgar a criação de novos tribunais regionais federais, medida aprovada em 2013 e barrada por uma liminar do então presidente do STF, Joaquim Barbosa. Na decisão, Barbosa alegou que o Executivo teria que gastar recursos públicos incalculáveis para o funcionamento dos novos tribunais. Também no dia 6, o Supremo discute a constitucionalidade do voto impresso nas próximas eleições. A Procuradoria-Geral e o Tribunal Superior Eleitoral são contrários à medida. No dia 20, os ministros devem julgar se o Congresso pode, por meio de emenda à Constituição, instituir o parlamentarismo. Na última sessão plenária de junho, os ministros julgam a ação contra os pontos da reforma trabalhista que tornaram facultativa a contribuição sindical e que institui o trabalho intermitente. O caso foi levado ao STF pela Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis, que entende que o contrato intermitente precariza a relação de emprego e diminui salários. Esse domingo foi dia de eleição em 20 municípios de 9 estados que elegeram novos prefeitos e também no Tocantins, que precisa eleger um novo governador. Lá, a eleição para segundo turno. E eu chamo de novo o Osama El Gauri aqui para conversar com a gente, que ele vai começar explicando essa disputa lá no Tocantins, né, Osama? Exatamente, Popov.
O governador interino, Popov, Mauro Carlesi, do PHS, e Vicentinho, do PR, vão disputar no dia 24 de junho, no segundo turno, o governo do estado do Tocantins. Carlesi obteve 30,3% dos votos. Vicentinho ficou com 22,2%. Os eleitores foram às urnas neste domingo na eleição suplementar convocada pela Justiça Eleitoral depois de cassar o então governador Marcelo Miranda, do MDB, e a vice dele, Cláudia Leles, do PV, pelo crime de Caixa 2 na campanha de 2014. E também ontem, 20 municípios de 9 estados voltaram às urnas para eleger um novo prefeito. Isso porque os primeiros colocados nas eleições de 2016 tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. Todos os eleitos agora devem ficar no cargo até o fim de 2020. Só por curiosidade, Popov, no Ceará, uma prefeitura, um dos candidatos conseguiu levar a prefeitura por apenas 15 votos de diferença. 15 votos. Isso. Imagina essa contagem ali manual, como é que seria, hein? Obrigada, Osama. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar e nós vamos mudar de assunto e falar agora de moradia, porque esse é o tema do programa Diálogo Brasil, dentro da Segunda Opinião, aqui da TV Brasil. Um estudo divulgado em maio mostra que há no país um déficit de 6.300.000 moradias. E o levantamento mostra que o problema se agravou nos últimos anos em 20 dos 27 estados brasileiros. Foram convidados para o debate o professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, Beni Scharsberg, e a economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Vanessa Nadalim. Vamos ouvir um trechinho da conversa. Por que o proprietário daquele imóvel vai querer manter aquele imóvel vazio? Porque ele está achando que o preço daquele imóvel vai aumentar no futuro. Só que a sociedade toda está pagando por aquela infraestrutura. E o proprietário do imóvel está esperando para lucrar com aquilo no futuro. Isso se chama especulação imobiliária. Então, a legislação local precisa dar um jeito de impor um custo a esse proprietário para que esse proprietário realmente libere essa unidade para ela ser usada pela sociedade. Enfrentar o problema da moradia no Brasil de fato, não é algo simples, não é um passo de mágica como, por exemplo, ocupar os imóveis vagos, embora isso seja importante que eles sejam penalizados porque não cumprem a função social. Mas eu penso que é preciso política habitacional que enfrente de modo adequado a moradia, né, com um mix de soluções, né, um conjunto de soluções. E o Diálogo Brasil será exibido hoje às 10h15 da noite aqui na TV Brasil. Hoje também é dia de conferir Um Olhar sobre o Mundo com Moisés Rabinovici. E o programa vai aprofundar os problemas na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, a Tríplice Fronteira. Vamos acompanhar. Boa noite, Daniele. Daqui a pouco vamos mostrar a Tríplice Fronteira, que virou uma tríplice aliança entre criminosos, terroristas e narcotraficantes. 2 especialistas, em Washington e em São Paulo, contam que o PCC e o Comando Vermelho estão juntos com o grupo terrorista Hezbollah no contrabando de armas, tabaco, drogas e lavagem de dinheiro. 2 células brasileiras de terror já foram presas. Veja em Um Olhar sobre o Mundo, logo depois da conversa com Rosanna Kennedy, 15 para as 10 da noite. A gente continua falando do que acontece no mundo e com os nossos vizinhos, porque hoje o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, afirmou que a Venezuela pode ser suspensa da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Osama, eu te chamo novamente para falar para a gente sobre essa declaração do ministro e sobre essa possibilidade, né, da Venezuela ser excluída da OEA. Perfeito. O chanceler brasileiro declarou hoje que a possibilidade de suspensão da Venezuela se deve ao descumprimento aos princípios baseados no respeito à democracia e à liberdade, princípios que estão na Carta Democrática da organização. Aloysio Nunes participa da 48ª Assembleia Geral da OEA em Washington. Para o ministro, a libertação dos 79 presos políticos da Venezuela diminui a pressão sobre o país na organização, mas não pode ser uma porta giratória, ou seja, um sai
da cadeia e o outro entra, não pode ser dessa forma. Quer dizer, um sai da cadeia e o outro entra na cadeia. Isso não resolve a situação para a Venezuela. Ele se referiu a uma espécie de substituição de nomes entre presos. Para o chanceler, as características atuais da gestão de Maduro são de um governo que não é democrático. A Assembleia Geral da OEA, que vai até amanhã, também deve discutir a escalada da violência na Nicarágua, em que protestos levaram à morte de pelo menos 110 pessoas e feriram mais de 1.000. A OEA tem 34 países membros, cada um com direito a um voto. Popov? Obrigada, Osama. Bom, vocês já devem ter percebido, obviamente, a Rosiane Kennedy não está aqui conosco, com a gente nos Corredores do Poder, mas você pode acompanhar logo mais às 9h15 da noite o programa Conversa com Rosiane Kennedy. E o convidado de hoje é o produtor de cinema e um dos diretores do Festival do Rio, um dos mais importantes eventos da 7ª Arte na América Latina, Marcos Didonné. Nesse bate-papo, Didonné fala da indústria do cinema, dos seus projetos para a tela grande, da importância da conscientização ambiental no país e da necessidade de buscar alternativas para um Brasil tão dividido. Então não perca hoje, 9h15 da noite, aqui na Segunda Opinião da TV Brasil. Com essas informações, aliás, vou trazer umas últimas informações da Agência Brasil, você pode conferir em agenciabrasil.ebc.com.br. Faquinha autoriza nova perícia em celular de Eduardo Cunha. Após 7 dias de greve, mais de 60 ônibus são depredados em Manaus. Minas Gerais tem fim de semana de ataques a ônibus em várias cidades. Com essas informações, a gente encerra nos Corredores do Poder hoje. E uma boa noite para você. Até amanhã.